Agradeço mais uma vez a oportunidade, à Sociedade Francisco de Assis pela oportunidade da exposição e agradeço meu querido amigo e irmão Antônio Coelho Filho, companheiro de jornada, ok? Bom, esse assunto é muito interessante porque nós vamos compreender realmente o que interessa para nós entendermos que nós não somos só matéria. E isso é importante. Essa frase aqui eu resolvi colocar no início da palestra porque eu acho de tamanha importância para a compreensão e entendimento de todos nós. O objetivo de todos os espíritos em seu processo de evolução é atingir a perfeição relativa em seu mais alto grau. Isso fica claro. Nós fomos criados simples e ignorantes, somos seres imortais e esse processo ele é contínuo, é incessante, ou seja, queiramos ou não, nós estamos em processo de evolução. Isso é o objetivo do Criador quando nos criou, espíritos, seres inteligentes, seres pensantes, individualidades e usando do nosso direito de escolha para alcançarmos mais ou menos rapidamente uma condição cada vez melhor, certo? Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata sobre esse assunto, nós vamos entender o que é percepção. A percepção é de ordem intelectual. O espírito, ao perceber, ele está usando da sua inteligência para captar conhecimento. É tudo através da percepção que o espírito recolhe conhecimento para a sua evolução. Então, ele usa da inteligência, que é para registrar as sensações, de acordo com a capacidade do conhecimento adquirido. Então, cada vez maior o conhecimento, melhora a sua percepção. E ele vai recolhendo em si cada vez mais aprendizado e desenvolvendo a sua inteligência. A sensação é de ordem moral, resultado das impressões que são registradas no órgão sensitivo do espírito, que é o seu perispírito. Então, nós sabemos que o homem encarnado ele é formado de 3 partes: espírito, perispírito, que é o intermediário dele com o corpo físico. Tá? Então, é um órgão sensitivo. É ele que traz para o espírito as sensações. Por isso que eu digo que a sensação ela é de ordem moral, porque de acordo com a condição do espírito, ele vai registrar em si mesmo as sensações, né? São registrados no órgão sensitivo, que é o órgão que traz a sensibilidade do espírito, é o perispírito. Tá? E o sofrimento de ordem moral. Todo sofrimento nosso é de ordem moral, mesmo que seja provocado por uma dor que nós determinamos dor física enquanto encarnados, porque nós, espíritos imperfeitos, nos ligamos muito à vida material. Então, o sofrimento é de ordem moral, causado por nossas imperfeições, seja ela qual for, e decorre de nossa própria vontade e que poderia ser evitado. É o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Veja bem, eu coloquei isso por quê? Porque mesmo na condição de espírito desencarnado, mas ainda imperfeito, os espíritos sentem a sensação de estar no corpo físico. Então, esse resultado é ainda parte daquele processo da libertação do espírito da sua condição de encarnado, que demora o tempo, varia de espírito para espírito. Então, ainda é resultado das sensações provocadas desse laço que ainda, por algum tempo, une o espírito ao corpo físico. Isso é próprio de nós, espíritos habitantes desse mundo de provas e expiações e espíritos imperfeitos que ainda somos. Tá? Tanto a percepção quanto a sensação vai se ampliando com o progresso do espírito. Olha que interessante, é que nem o aprendizado. Cada vez que você vai avolumando de aprendizado de conhecimento, você vai ampliando o seu horizonte de ideias. Então, a sua imaginação ela vai se tornando muito mais ampla. Então, o progresso do espírito, no decorrer desse processo evolutivo, durante as encarnações sucessivas, vai trazendo uma percepção
tanto quanto a sensação de uma amplitude cada vez maior, ok? Quanto mais aperfeiçoa-se, mais o espírito entrevê o futuro. Olha que interessante. O objetivo do espírito não é a evolução? Então nós temos que entender, a vida presente é própria de nós aqui encarnados, mas quanto mais aperfeiçoamento nós tivermos de ordem moral e intelectual, nós vamos começar a entrever um futuro melhor para todos nós, porque isso é parte da criação de Deus. Ele nos permite essa situação de entrever o futuro. Nós queiramos ou não, ou com conhecimento espírita ou não, nós entrevemos um futuro, porque isso é inato no espírito, é próprio dele, um ser criado para a evolução. Mas esse futuro ainda lhe é muito limitado, e quando ele o vê, ali é quando, pessoal, está errado, o vê, ele parece o presente. Veja bem, quando nós temos a ideia de um futuro, agora aqui, vamos supor que a gente mentalize ou tenha uma ideia do futuro. É uma coisa instantânea para nós, porque nós estamos vivendo a vida material ainda, na condição que temos como espíritos imperfeitos, uma vida material bem forte ainda, que nos prende aqui, mas ele é um futuro limitado, que você tem a ideia do futuro, mas não consegue alcançá-la ainda. Porque esse processo é assim mesmo que é o que dá o andamento, né? Depois da morte, a alma abarca de relance as suas encarnações passadas. Veja bem, isso é natural, porque nós ainda presos à matéria enquanto vivos, nós vivemos praticamente inteiramente para a vida material, para as nossas atribulações, para as nossas tarefas, as operações que decidimos realizar por nossa livre e espontânea vontade, tá? Então, depois que a gente desencarna, nós conseguimos abarcar de relance as encarnações passadas. Isso é natural, mas são relances. Isso não fica diretamente fixo nas lembranças do espírito. São relances, porque isso é natural. Ele já não tem mais a obstrução causada pela vida material densa que obstrui ele de conseguir essas lembranças. Então ele lembra de encarnações passadas, mas isso não é uma constância. Isso é importante para que ele possa fazer uma análise e poder abalizar a situação dele nesse processo da evolução. Não pode ver o que está por vir, pois para isso é necessário que ele esteja integrado a ele quem o porvir. Ou seja, nós podemos ter uma ideia da nossa vida futura como espírito evoluído? Ainda não, porque nós precisamos estar na vida futura para que nós possamos ter uma ideia dessa vida futura. Por quê? Porque nós estamos tão arraigados à vida material, nós temos o nosso corpo denso, o nosso perispírito tão denso e pesado, que nós não conseguimos abarcar a situação de uma vida futura, ampla, de um espírito muito mais elevado. Ainda não estamos em condições disso, né? Então, para podermos abarcar essa ideia, é preciso estarmos lá, porque vai ser o nosso presente, quando nós tivermos, aquilo vai ser o presente, não vai ser passado, vai ser o presente. Então, esse é um futuro tão longínquo que nós ainda não estamos com condições de compreender, ok? No Livro dos Espíritos, a questão 239, Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos conhecem o princípio das coisas? Respondem os espíritos: conforme a sua elevação e a sua pureza. O processo da evolução natural vai permitir ao espírito, cada vez em assimilar conhecimentos, arrebatar para cima dele mesmo conhecimentos. Ele vai, conforme a sua condição, ele vai conhecendo o princípio das coisas. Olha o processo do desenvolvimento intelectual e moral do espírito, que é importante para que ele possa, aos poucos, ir abarcando o princípio das coisas. Ele vai amealhando em si o princípio das coisas. A cada momento do seu processo de evolução, mais coisas ele vai conseguindo abarcar para si mesmo. Então, ele vai conhecer o princípio das coisas de acordo com o seu processo evolutivo, ok? É a mesma coisa que um aluno no banco da escola que começou a estudar, ele não vai conseguir aprender álgebra no primeiro ano
no início da escola, porque ele não ainda tem conhecimento disso. Aos poucos ele vai desenvolvendo esse conhecimento para poder ter uma ideia mais ampla. E isso é o conhecimento do espírito, a amplitude do processo do desenvolvimento intelectual do espírito. É natural, esse processo partiu lá, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, e ele é contínuo, é incessante, ele se perde no tempo. A questão 241, Kardec pergunta: os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Olha que interessante. Responde os espíritos: mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Olha que interessante. É lógico. Então, ele está desenvolvendo o seu potencial intelectual, ele está abarcando para si, chamando para si informações. Então, ele está depositando na sua intelectualidade conhecimentos que vai lhe permitir ver claramente, cada vez mais, situações que cercam a ele. Tá? Então, os espíritos veem o que não vedes. O que ele quis dizer? Os espíritos superiores, na condição fora do estado da matéria densa como nós, como é o nosso caso, eles veem o que a gente nem tem ideia do que pode ver ainda. E julgam diferente de nós. O que é julgar? Julgar não é você analisar uma situação e colocar a sua opinião. Isso é julgar. Você consegue isso através do seu desenvolvimento intelectual. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai julgar as coisas que você está conhecendo aos poucos. Você não pode julgar uma coisa que você não conhece. Esse é um processo natural do aprendizado. Mas ainda uma vez, isso depende da evolução. Veja bem, nós temos amplitude que nós não fazemos ideia de coisas que nós temos que aprender na nossa vida como espírito, nesse processo da evolução. Nós vamos abarcando esse conhecimento, somando em nós esse conhecimento, cada vez mais, de acordo com esse processo natural. O espírito ele é impulsionado para procurar conhecimento, porque isso é inato em nós. Conhecimento, para nós, através das informações e da vivência que nós temos, a cada oportunidade das encarnações sucessivas, recolher cada vez mais e aumentar a nossa capacidade intelectual. Então, isso varia justamente do estado da evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais conhecimento ele vai ter, mais ideia ele vai ter sobre a sua vida como espírito. Não somente no estado de encarnado, mas em geral. Veja bem a oportunidade que o espiritismo traz para nós, espíritos encarnados, termos consciência disso, nos inteirarmos e aceitarmos isso como uma verdade, porque isso é importante. O espiritismo proporciona ao homem da Terra o conhecimento da sua vida como espírito imortal, no processo da evolução contínuo, incessante, que nós não deixamos de lado nunca, porque isso é parte natural do espírito. 242. Como tem os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles limitado? Olha que interessante. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Olha que interessante. O que ele quis dizer com isso? Como é que nós vamos trazer o passado para nós? Não é através das lembranças? A partir do momento que você está lembrando do seu passado, isso se torna um presente. De que maneira? No seu pensamento. Ok? Se eu lembro, por exemplo, de um acontecimento que aconteceu comigo a semana passada, eu estou trazendo ele para o presente. Olha como é que para o espírito não tem a contagem do tempo igual a nossa aqui na Terra. Ele abarca situações, ele abrange situações fora da vida material, como ainda nós nem temos ideia. Então, é um presente porque precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o exílio. O exílio aqui que eu digo, que eu entendi aqui a situação, é a situação do espírito encarnado no corpo denso como nós. Não deixa de ser um exílio, mas é o processo do espírito no seu processo de evolução. Habitar um corpo denso como o nosso, no mundo de provas e expiações, é próprio de espíritos imperfeitos, mas nós vamos nos libertando gradativamente para que isso não se torne um exílio para nós. Tá? Entretanto, como não temos mais o véu material, eles, os espíritos
falaram, que obscurece a inteligência. Olha a situação do espírito encarnado, a limitação das nossas ideias, do nosso entendimento como espíritos que somos, envolvidos com a vida presente, com as coisas materiais e pela condição densa ainda do nosso corpo, que não deixa de ser um exílio. Então obscurece a nossa inteligência. Lembramos-nos das coisas que desaparecem para ti. O espírito tem lembrança, o espírito fora da matéria tem lembranças de situações. É lógico que de acordo com a sua evolução espiritual, que nós não podemos nem fazer ideia, porque a gente consegue lembrar de coisas da nossa vida presente. Nós não lembramos de coisa de outra encarnação. Tá? Porque quando a gente reencarna, a gente não se lembra de coisa de outra encarnação. Isso é uma lei natural, porque nós vivemos no corpo denso. Porque se nós vivêssemos espiritualizados, mesmo encarnados, como acontece com os espíritos superiores, inteligentes ou desenvolvidos, como o caso de Jesus, que vivia espiritualizado, o corpo dele foi apenas uma veste que ele utilizou para vir como homem, para nós aprendermos os seus ensinamentos. Ele vive totalmente livre dessa obscuridade provocada pela matéria. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. O que eu entendi por isso? Se remontarmos as nossas existências até ao princípio, quando nós fomos criados, nós não temos condições nenhuma de lembrar da nossa criação. Mesmo porque fomos criados simples e sem conhecimento algum. Como nós podíamos perceber a nossa criação se nós não tínhamos a capacidade para isso? Então é natural que isso aconteça, ok? A ideia e a compreensão de Deus para o espírito depende do grau de evolução que ele atingiu. O espiritismo é claro, questão número 1 do livro dos espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. Veja bem, nós não configuramos Deus com uma aparência humana. Isso tem que ficar claro. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A compreensão dessa verdade nós vamos ter nesse processo da evolução, porque depende do grau de evolução do espírito. O que ele quis dizer com isso? Com o grau de evolução aumentando cada vez mais, esse desenvolvimento intelectual e moral do espírito, ele vai compreendendo melhor as leis naturais do Criador. Tá? Então ele vai se aproximando do Criador dessa maneira, compreendendo as leis naturais e vivendo mais intensamente essas leis em benefício próprio. Isso que é compreender o Criador. Então, essa ideia do Criador, ele vai entendendo porque ele vai vivenciando cada vez mais essas leis naturais no processo da evolução. As leis naturais que abrangem todo o universo, todos os espíritos do universo inteiro. Então, por isso que são leis naturais, porque se Deus criou o universo, é para que tudo que contenha nele passe pelas leis naturais. Nós estamos envolvidos com essas leis naturais. Então, a ideia, a compreensão de Deus, ela vai se ampliando com a evolução do espírito, para nós entendermos Deus como tem que ser entendido, como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não uma figura humana que penaliza, que pune, como nós ouvimos falar das religiões. A verdade é essa aqui, que nós somos seres inteligentes e independentes, temos a liberdade da escolha, mas o processo da reencarnação nos permite aos poucos compreender essa verdade. Tá? Os que ainda são inferiores, como é o nosso caso, né? Apenas o sentem e o adivinham, porque isso é inato a todos os espíritos desde a sua criação. Eu vou fazer uma comparação material, vai. Quando um homem cria ele cria mesmo uma coisa material que vai vender no comércio, ele não patenteia a coisa, ele patenteia, aquilo é minha criação. É como assim, fazendo uma comparação com a vida material, Deus patenteou todos os espíritos, criação dele. Então é inato no homem essa ideia de Deus, de um ser superior. Tem muitos que não aceitam isso.
Ah, Deus não existe, coisa nenhuma, eu estou por minha conta. Infelizmente, ainda tem muitos ainda nessa fase. Mas aí está a prova. Os que ainda são inferiores apenas o sentem e adivinham. Pois é inato, isso é natural no espírito. Com o decorrer do seu processo evolutivo, ele vai compreendendo o que é Deus. O que é Deus? Quem é essa inteligência suprema? Quem é a causa primeira de todas as coisas? E isso é o desenvolvimento do conhecimento espiritual que se perde por toda a eternidade. Os mais superiores percebem a advertência de Deus. Olha mais uma vez o uso da inteligência. Percepção, uso da inteligência. Os mais superiores percebem a advertência. O que é a advertência que eles estão falando? É quando você transgride a lei natural. A advertência, não transgredir a lei natural, porque nós responderemos por isso naturalmente, sem estresse, sem terror nenhum. É um processo natural. Fomos criados por Deus, mas Ele impôs as leis naturais em benefício de todos nós nesse processo evolutivo. E os espíritos superiores já percebem essa advertência, que eles já sabem, têm a certeza e a convicção, pelo conhecimento armazenado no processo evolutivo, que não devem infringir a lei natural. E isso se torna inato no espírito. É tão natural que eles não infringem a lei. Então, eles têm a percepção, puxa, olha, eles estão percebendo a grandeza do Criador. Nós ainda não temos o mínimo de ideia o que é a grandeza do nosso Criador. Como espíritos habitantes num mundinho chamado Terra, de provas e expiações, onde habitam espíritos imperfeitos como nós. Então, a gente tem que compreender essa verdade. Esse processo é natural. Vai evoluindo, vai compreendendo melhor o Criador, vai se enquadrando melhor nas leis naturais, justamente para evitar o quê? Os sofrimentos que são natural nesse processo. A vista dos espíritos não é circunscrita em si uma faculdade geral. Olha que interessante. O órgão físico, o olho, permite nós enxergarmos. Quando desencarnamos, isso se torna uma faculdade geral. Ela toma todo o espírito. Ele vê por todo o seu ser. Não tem órgãos. O espírito desencarnado não tem órgãos que determina esse aqui é para enxergar, esse aqui é para ouvir, esse é para sentir, esse é para falar e sentir gosto. Não tem, e esse é para sentir. Tá. Então, ele não é circunscrito. Ele toma todo o espírito. Por quê? Vamos verificar. Todos os espíritos possuem luz própria. Nós já vimos falar na palavra lucidez. O que nos remonta para nós a ideia de lucidez? Uso da inteligência. Lucidez, a palavra lucidez vem de luz, inteligência. Então, todos nós possuímos esse atributo de inteligência desde que fomos criados simples e ignorantes, ou sem conhecimento algum. Então, todos nós possuímos luz própria. Essa luz, ela vai aumentando de intensidade de acordo com a capacidade de armazenamento de conhecimento do espírito e da condição moral que ele vai atingindo. Então, essa luz, ela vai se tornando abrangente. Olha que importante saber. A palavra lucidez vem de luz. O que é luz? É amplitude de ideias. Isso é importante nós compreendermos. O espírito transporta-se rapidamente pelo pensamento. Nós aprendemos a doutrina espírita que somos possuidores de 3 atributos. A inteligência, que armazena conhecimento. O pensamento, aquele que faz a ação do espírito através da sua vontade. A vontade é o segundo atributo, que aciona a inteligência para que possa, através da vontade, levar o espírito a ter os pensamentos. Então, o espírito transporta-se rapidamente pelo pensamento. Nós também. Nós estamos sentados aqui, eu falo para vocês, pensem numa maçã. A maçã não vem na imagem de vocês? Se transportaram para a maçã. O transporte é assim. Pense que você está na sua casa. Por momentos você se transporta para a sua casa. Quem está se transportando é o pensamento, esse atributo do espírito.
Olha a capacidade que nós temos e não sabemos ainda usar. E precisamos compreender isso. De acordo com o seu grau de evolução, o seu pensamento pode irradiar a mais de um ponto ao mesmo tempo. É a mesma coisa, se você está no térreo de um prédio de apartamentos, você consegue abarcar a sua vista aquilo que está ao seu redor. À medida que você vai subindo, você vai lá para a cobertura do prédio, a sua vista está abarcando uma situação muito mais ampla. Isso é a evolução do espírito. Cada mais evoluído, mais ele consegue abarcar situações do mundo material que ele não tem nem ideia que existe o espírito do seu processo. Então ele irradia ao mesmo tempo para vários pontos. É que nem um exemplo, o Sol. O Sol é um astro da Terra, né? Por que o astro da Terra está tão alto assim? Porque ele precisa abarcar a luz para a humanidade, como nós, espíritos encarnados, que necessitamos da vista para enxergarmos as coisas do mundo material. Isso, podemos comparar a evolução do espírito? Sim, podemos comparar a evolução do espírito. Deus é tão soberano que Ele coloca na mão do homem exemplos na vida nossa, do cotidiano, para compreendermos as coisas do espírito, certo? O espírito vê as coisas muito mais distintamente do que nós, como eu disse. Ele se desprende da matéria, ele vê as coisas com sutileza, com nitidez, que nós, na condição de espírito encarnado, não temos nem ideia como é mesmo. Então, a sensação dele é muito maior que a nossa. O espírito possui todas as faculdades: ver, ouvir, pois as percepções são suas e não do seu corpo. Isso faz parte inata do espírito. Todas as suas faculdades são inerentes a ele. Todos nós fomos criados com todas as faculdades, mas no processo das reencarnações sucessivas, das vidas materiais sucessivas, estamos desenvolvendo através da nossa inteligência, que começa lá rudimentar, mas através do contato com as coisas importantes para a evolução do espírito, para o seu conhecimento, nesse processo contínuo e incessante e inevitável, ele vai vai desenvolvendo as suas faculdades. Então é do espírito, isso não tem nada a ver com o seu corpo físico. Então as percepções são do espírito e não do seu corpo. Ele, de acordo com a sua evolução, as usa quando achar necessário. Olha que interessante. O espírito é tão liberto das suas ideias, ele faz uso do conhecimento ou da percepção de acordo com a sua necessidade e seu interesse. Nós somos assim. Quando nós não queremos fazer uma determinada coisa, nós não fazemos. Nós não somos livres para escolher. O espírito é livre, somos espíritos. Então, esse processo da evolução, quanto maior a sua evolução, maior ele vai entender, fazer a reflexão, o que é realmente necessário para mim e é de meu interesse. Então ele começa a separar, isso aqui não me interessa mais, isso aqui já não faz mais parte de mim. E ele vai selecionando aquilo que lhe interessa nesse processo do conhecimento e da sua evolução, justamente fazendo uma qualidade das coisas em benefício próprio. A sua sensibilidade está de acordo com a sua percepção. Quanto mais ele percebe as coisas, mais sensível ele se torna àquilo. É muito interessante nós analisarmos isso. A sensibilidade faz parte do espírito. Ele se torna cada vez mais sensível, de acordo com a percepção. A percepção o que é? É o conhecimento que ele vai adquirindo. Ele vai ampliando a sua percepção. As suas necessidades são relativas às suas condições, olha lá. Está vendo? Nós temos as nossas necessidades. No processo atual da nossa encarnação, nós temos as nossas necessidades, não temos? Essas necessidades, elas são relativas à nossa condição como espírito na atual conjuntura, nesse processo que estamos aqui ainda. Então, elas são relativas, elas são sempre relativas à condição do espírito. Tá? Os espíritos não sentem fadiga e não precisam de repouso. O que o espiritismo nos ensina? A parte material nossa é o nosso corpo físico. Quando nós fazemos as atribulações diárias, as atividades diárias, nós precisamos do repouso. Quem precisa do repouso?
é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, ele trabalha com energia. Como é que nós repomos as energias? Descansando o corpo, relaxando o corpo. Ali diz que o espírito não sente fadiga. A fadiga que o espírito sente, segundo está lá no livro dos espíritos que Kardec fala, é uma fadiga de ordem moral. De que maneira? Se o espírito, por exemplo, está fora do corpo e não vai sentir fadiga nenhuma material, a fadiga que ele pode sentir é quando ele foca um determinado pensamento, uma direção do seu pensamento, por muito tempo. Isso pode causar uma situação, uma sensação de fadiga que não tem nada a ver com a vida material. Então, o espírito é livre. Ele pode mudar o seu pensamento, mudar o foco da sua direção. Então, o tipo de fadiga que ele pode sentir é só essa, quando ele foca por muito tempo uma determinada situação. Isso ocorre nos espíritos superiores? Não, nos espíritos imperfeitos como nós, ainda muito ligados à vida material. A sua ação é toda intelectual. Olha lá, a ação do espírito é toda intelectual. Pô, nós somos inteligentes, seres inteligentes. A nossa ação é toda intelectual, não tem nada de material. Os seus sofrimentos são todos de ordem moral. Por que é de ordem moral? Porque o sofrimento que nós temos conosco faz parte da nossa condição moral. Tá? Então é normal isso, o espírito passar por sofrimentos, porque ele está desenvolvendo a sua parte moral ainda, junto com a intelectual. A parte intelectual, o desenvolvimento intelectual não causa sofrimento para o espírito. O que causa é a sua condição moral. Então é natural no espírito, esse processo tem que ir caminhando, E é natural que caminhe. Então é uma lei natural isso. Sensações de dor, frio, calor, fome, etc., são registradas por intermédio do seu perispírito. Olha aqui, nós, na condição de encarnados, sentimos tudo isso. Dor, frio, calor, fome. Ou seja, a interferência do meio, que é o frio e o calor, interferência do meio. E fome e dor nós sentimos no corpo físico. São registrados por intermédio do perispírito, porque o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Nenhum espírito consegue se manter na individualidade sem o seu perispírito. Então o perispírito é um intermediário, como eu falei, entre o corpo e o espírito. É ele que faz ao espírito sentir as sensações dessas situações, do frio, da dor, do calor, da fome e outras, tá? Então, mesmo no estado desencarnado, quando o espírito ainda é imperfeito, que precisa aprender, evoluir muito, conhecer muito, para poder se desvencilhar das sensações, são próprias de nós aqui, espíritos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, mesmo na condição de desencarnado, nós passamos por situações dessas. É claro que se nós tivermos a consciência da necessidade de aproveitar as encarnações de uma melhor maneira, desenvolver o nosso bem, não nos apegarmos excessivamente à vida material, nós vamos evitar uma série de dificuldades no estado de erradicidade, que são essas situações que são próprias do homem aqui da Terra. O corpo é o instrumento da dor e de todas as sensações. É o quê? Quando nós temos uma dor, por exemplo, se eu aperto aqui e falo, ai, que dor aqui na minha mão, não é a mão que está doendo. Quem está sentindo a dor sou eu, o espírito. Só que meu espírito está ligado através do corpo pelo órgão sensitivo, que é o espírito. Então, quando eu aperto aqui, a sensação vai passar pelo perispírito e vai atingir a minha percepção como espírito. Então, quem sente dor sou eu, não é a mão, seja lá o que for. É assim que nós temos que compreender a função do perispírito. A doutrina espírita é incrível que ela fala. Kardec disse que a partir do momento que a humanidade, ou os médicos, sei lá, a área médica compreender a existência do perispírito, muitas coisas vão ser solucionadas. De ordem moral, de ordem física, muitas coisas serão solucionadas. O espírito é quem registra, ele é a causa, o corpo recebe o efeito. Foi o que eu acabei de falar. Então, quem registra é o ser inteligente, é a percepção do ser inteligente que vai registrar tudo. Tá? Sem o perispírito, o espírito não conseguiria registrar sensações, concorda? Que eu acabei de falar, um órgão sensitivo que leva as emoções e as sensações para o espírito. Tá? Todas as impressões exteriores são registradas no espírito através do seu espírito. As impressões exteriores que eu falei que são o frio, o calor, por exemplo,
do envolvimento com a nossa atmosfera, ou seja, interferência do meio para o espírito. Isso na sensação do espírito encarnado e desencarnado quando estão ainda muito apegados à vida material. As que causam sensações relativas à nossa matéria são próprias dos espíritos inferiores como nós, como eu acabei de falar. Nós ainda temos que passar muito por situações igual a essa, porque ainda não estamos nesse processo, mas temos que ter consciência disso. É fundamental nós compreendermos essa realidade. Os espíritos superiores são inacessíveis a essas impressões, pois o seu envoltório perispírito é mais eterizado. Então, no processo da evolução do espírito, esse corpo perispiritual, que é denso, porque nós somos espíritos ainda, num mundo de provas e expiações, a atmosfera fluídica da Terra é pesadíssima, como é o nosso corpo. É próprio de nós. No processo da evolução, quando nós tivermos condições de habitar o mundo cada vez melhores no processo da evolução, onde a atmosfera fluídica do mundo em que formos habitar vai ser muito mais rarefeita, mais sutil, nós não vamos sofrer essas impressões. Nós seremos inacessíveis às impressões provocadas pelas situações que os espíritos da Terra ainda registram em si, pela sua pouca evolução. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Então, cada mundo, no processo da escala dos mundos, né, começando pelo primitivo, passando por provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, segundo a escala da doutrina espírita, o espírito, no seu progresso evolutivo, vai tornando o seu envoltório, o seu perispírito, cada vez mais sutil. E sendo mais sutil, ele vai sofrer menos influência da vida material. Então, e cada vez que o espírito muda de um mundo para um mundo melhor, ele vai recolher esse fluido para formar o seu próprio perispírito da atmosfera desse mundo em que ele vai habitar. Enquanto estivermos aqui na Terra, a nossa situação vai ser essa mesmo, tá? Tendo um perispírito denso e pesado. Os espíritos não possuem órgãos sensoriais, por isso pode tornar a sua vontade percepções ativas ou nulas. O que são os órgãos sensoriais? São os nossos órgãos, que registram tudo que nós, espíritos, sentimos. Tá? Transfere para o espírito. Então, o ser humano, o homem, precisa dos seus órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais, quando o Deus criou o homem, esse corpo que tem os órgãos sensoriais, ele capta o fluido vital, para que o espírito possa agir numa matéria, na atividade desse corpo. Então, nós precisamos dos órgãos sensoriais para vivermos como encarnado. Então, mas os espíritos não possuem órgãos sensoriais, por isso pode tornar a sua vontade percepções ativas ou nulas. Ele pode usar mais livremente das suas percepções, quando querem e quando não querem. Assim podem tornar-se invisíveis uns aos outros. Pela vontade própria, os espíritos podem se tornar invisíveis a um outro espírito. Tá? Vamos ver em que situação. Só os superiores é que não podem se ocultarem. Ou seja, nós estamos mais ou menos no mesmo nível de processo evolutivo. Então, os espíritos que estão em sintonia por causa desse nível de processo do estado de evolução, eles podem tornar-se invisíveis aos inferiores a eles. Mas aos superiores não, porque isso é uma hierarquia da evolução espiritual natural. Tá? Então, nós podemos nos ocultar de espíritos que estejam inferiores a nós ou em situações parecidas com a nossa, mas aos superiores é que não pode se ocultar, porque eles estão acima de nós, eles nos veem claramente. A sua extensão através do infinito depende do seu grau de pureza e evolução. O que é a extensão? A extensão é o raio em que o espírito pode abranger na condição de desencarnado, nas suas atividades, mesmo sendo só intelectual, porque não está no corpo físico para pôr em prática o seu aprendizado. Então, a extensão do seu raio de ação depende do seu grau de pureza e evolução. Quanto maior é o seu raio de extensão, de aplicação. Cabe-nos compreender e assimilar nessas verdades para melhor proveito tirarmos do nosso atual momento evolutivo. Certo?
Concordam plenamente? Tá? Eu desejo a vocês saúde, paz e muito amor no coração de todos. Agradeço a oportunidade de coração.